Fala pessoal, boa tarde. O Globo Esporte tá na área. Daqui a pouco o sacode que o Vasco levou do São Paulo, hein? O Coutinho não venceu desde que voltou. São 5 derrotas em 10 jogos. E hoje tem Fla-Flu. Já as informações do clássico, direto do Maracanã. Antes o Botafogo, hein? Líder do Brasileirão, que vai receber o Criciúma amanhã no Maracanã também. E uma dupla que fez muito sucesso no clube conversou com a gente. Quando o presente revisita o passado, o abraço é uma forma de resgatar memórias. É uma satisfação, uma alegria enorme abraçar esse pessoal que ralamos muito, trabalhamos muito. A gente tinha o prazer de usar a camisa do Botafogo. A gente, né, Gustavo? A gente ia pro treino alegre, a gente era uma família. Donizete e o Wilson Gotardo, o Pantera e o Xerife do Botafogo, campeão brasileiro de 1995. Em campo, nem tudo era diferente do time de hoje. O que existe semelhante assim, é um time proativo. E eu vejo esse time que tem uma imposição de jogo. A gente também tinha. A estrutura dos treinos, sim, era outra. Mas era também uma época em que o Maracanã ainda era a casa do Botafogo. A gente gostava de jogar mais no Maracanã, né? Porque o Maracanã como a gente fala, é o palco de todos os jogadores sonham em jogar no Maracanã. No primeiro jogo da final do Brasileiro de 95 contra o Santos, mais de 50 mil torcedores estavam no Maracanã e viram o caminho para o título se abrir. Apareceu de trás, meteu a cabeça, não deu pro Edinho. O Botafogo não pode desligar 100% do estádio Maracanã, que faz parte da sua história também. Desde a inauguração do Nilton Santos em 2007, o Botafogo passou a jogar bem menos no Maracanã. A última vez como mandante foi há 8 anos, na final do Carioca de 2016. Amanhã, time e torcida voltam ao estádio como donos da casa, numa noite que promete começar já com uma marca expressiva. Os ingressos foram esgotados e mais de 60 mil torcedores são esperados para a partida contra o Criciúma. É bem mais do que o maior público do clube como mandante na temporada. 40 mil presentes no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo no Nilton Santos. Quebra de recorde à parte, os ídolos discordam em um ponto. Eu gosto mais de ver o jogo do Botafogo no tapetinho. Eu acho que é mais dinâmico, é uma correria, eu acho que a grama, ela prende mais. Isso é normal. O Botafogo também ele não está acostumado a jogar tanto no Maracanã como no tapetinho. Não desmerecendo o Criciúma também, que tem dificuldade na tabela, mas é sempre uma satisfação pessoal para cada jogador jogar no Maracanã. Então você faz isso superar qualquer dificuldade. Só não existe dúvida sobre o quanto a volta do Botafogo ao Maracanã lotado vai ser especial. Aquele clima, aquela atmosfera, até nos olhos marejados aqui. Independente do placar, sabe? Criciúma, desculpa, mas Botafogo vai atropelar. Marinho às 10h02 da noite. Marinho às 11h07 da noite. Você viu a reação do Marinho, né? Deu uma bica ali no cone. O que aconteceu em pouco mais de 1 hora para mudar tanto o humor do Marinho assim, hein? Ele começou com a autoestima lá em cima, depois de deixar o Fausto Vera no chão e fazer este bonito gol. Pé canhoto do Marinho é letal, é mortal. Se cochilar é bola na rede. Até aí, Fortaleza em casa, vencendo as reservas do Galo e assumindo a vice-liderança do Brasileirão. As coisas começaram a dar errado pro Marinho, depois que o Palácios cruzou e o Fausto Vera empatou. E o Fausto Vera de cabeça tira do goleiro, manda lá no cantinho. Pra piorar, o Marinho ficou boladão quando sofreu essa falta. Deu uma ombrada no Palácios e levou o cartão vermelho direto. Ele saiu muito bravo. Tá explicada a mudança de humor. O Fortaleza ainda teve mais um expulso, o Tinga, por causa dessa falta aí. Ainda assim, segurou o empate e tá em terceiro no Brasileirão. Já vão ao vivo pro Maracanã, hein? Ídolos de Flamengo e Fluminense, Gabigol e Cano tentam se recuperar no clássico de hoje.
Fla-Flu ao vivo e exclusivo no Premiere às 8 da noite. Vamos lá para o Maracanã, que a Ana Flávia Nunes já está a postos para trazer as notícias do clássico. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Ei, Mari, ótima tarde para você, para todo mundo. O Flamengo chega para esse Fla-Flu de hoje bastante motivado. Desde que o técnico Felipe Luiz assumiu o comando da equipe, foram 2 jogos, 2 vitórias e agora ele vai para o primeiro clássico como treinador. Mas para hoje o Flamengo tem desfalques, tá? Gerson Pulgar e De La Cruz, que na terça-feira jogaram pelas eliminatórias na Copa do Mundo, né, pelas suas respectivas seleções, eles não vão ser nem relacionados para hoje por causa do desgaste físico. Já o Arrascaeta e o Plata, que também jogaram na terça-feira, devem ficar à disposição no banco de reservas. Com isso, Alan Alcaraz e Michael devem ganhar uma chance no time titular e uma possível mudança na equipe é a entrada do Fabrício Bruno na zaga, com o Léo Ortiz voltando a ser improvisado como volante. Agora a gente vê então como é que deve ser a provável escalação do Flamengo, com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. A gente lembra que o Flamengo precisa de um bom resultado para manter viva a esperança de ainda brigar pelo título do Brasileirão. O time é o 4º colocado na tabela, com 9 pontos a menos do que o líder Botafogo e também com um jogo a menos. Lembrando também, Mari, que a torcida do Flamengo esgotou os ingressos para hoje. Ana, e aí já do lado do Flu, a expectativa era pelo retorno do Thiago Silva, o que não vai acontecer, né? E aí o Mano tem um problemaço. Pois é, se por um lado, Mari, o Fluminense vive uma situação diferente na tabela, tentando se distanciar da zona de rebaixamento, está ali na 16ª colocação, o Fluminense vai viver um clássico com desfalques também, tá? Além do Thiago Silva, que já eu vou detalhar mais, o Kevin Serna está lesionado, tem também o Keno e o Marcelo que cumprem suspensão, e aí entra a situação do Thiago Silva, que ainda não está totalmente recuperado da lesão no calcanhar, então com isso ele está fora. E a gente sabe que a ausência do Thiago Silva tem um impacto muito grande na equipe do Fluminense, tá? Porque desde que o Thiago Silva chegou ao time, o Fluminense disputou 5 jogos sem ele. E aí perdeu 4 e venceu apenas 1. Então, para hoje, quem tem chances de assumir uma vaga no time titular é o Ignácio, que está recuperado de uma lesão no joelho. Então, a provável escalação do Fluminense é o seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Lima, Arias e Cauã Elias. E nesse clássico de hoje, a gente tem de um lado o Gabigol, do outro o Cano, que está na reserva, mas é sempre motivo de esperança, né, para o torcedor do Fluminense. E esses 2 atacantes, geralmente, eles não perdem oportunidade de fazer gol quando se trata de Fla-Flu. É isso que a gente vai ver agora na reportagem da Sofia Miranda. Houve épocas distintas e nem tão distantes assim, em que 2 reinados eram incontestáveis. Os símbolos fortes, sólidos, quase manias, faziam o torcedor feliz. Mais do que isso, passavam a segurança de que lá na frente não tinha com o que se preocupar. Olha o Gabriel pedindo cruzamento, Gabriel! Germancano! É o nome da emoção! Gabigol e Germancano, heróis de finais de Libertadores e de outras tantas felicidades para os torcedores. A temporada mais goleadora do Gabigol pelo Flamengo foi em 2019, quando fez 43 gols em 59 jogos. A do Cano pelo Fluminense foi em 2022, 44 gols em 70 jogos. Os feitos marcantes são eternos. Não por isso os ídolos estão imunes às fases ruins e às críticas. 2024 definitivamente não está sendo a temporada deles. Gabigol teve pouco espaço com o Tite, fez 4 gols em 30 jogos pelo Flamengo, só 6 como titular. O último gol foi em julho, na vitória sobre o Criciúma, de pênalti. A gente passa por altos e baixos durante a carreira, mas é como na vida. Então eu tento sempre me dedicar ao máximo em tudo que eu faço. Agora, com o Felipe Luiz no comando, ele ganhou chances. Foi titular nas 2 últimas partidas. Contra o Bahia, completou 300 jogos com a camisa do Flamengo. Eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores precisam dele, gostam dele e com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. Cano passou grande parte da temporada se recuperando, primeiro de dores no joelho e depois de uma lesão no pé. Fez 5 gols em 32 jogos no ano. A última vez que marcou foi no início de maio, há mais de 5 meses.
No mês seguinte, em junho, ele já se mostrava incomodado com o baixo número de gols dele no ano. Eu dependo muito do time, porque sem eles eu não conseguiria todos os goles que eu fiz no 22, no 23. Então este ano está um pouco difícil, mas nada é impossível. O jejum só aumentou. Um jogador que é essencialmente um finalizador e que precisa muito da equipe, sofre mais do que os outros. E o goleador, o artilheiro, ele vive muito da confiança. Hoje à noite, aqui no Maracanã, Germán Cano e Gabigol vão se enfrentar no Fla-Flu, um clássico que eles estão mais do que acostumados a jogar. O Fluminense é a maior vítima do Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo. E o mesmo acontece com o Cano em relação ao rival. Gabigol fez 11 gols em 25 clássicos entre Flamengo e Fluminense. Já o Cano fez 7 gols em 14 partidas disputadas entre os dois times. Tem sido uma temporada amarga para esses dois ídolos. O ano ainda não acabou. E não se engane, artilheiros como eles podem até passar por fases ruins, mas não desaprendem a fazer gol. Daqui a pouco a gente vai falar da derrota do Vasco. Não viu o jogo, não? Olha só o gol que o Léo Jardim tomou. Esse foi o primeiro, tá? Marcado pelo São Paulo nesse 3-0. Mas eu te mostro o jogo todo já já. Bom, o Vasco foi muito mal contra o São Paulo e perdeu por 3-0. O time está em 10º no Brasileirão. Quem conta é o nosso patrimônio, Léo Batista. Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Hoje saiu do nosso controle. O Paier não gostou muito de sair, Nenhum jogo a gente ia tomar 3 gols, exceção do jogo do Fortaleza, se eu não me engano, que a gente empatou 3-3. Imagem recuperada do nosso querido Rafael Paiva, mostrando toda a sua habilidade. Nem tanto, né? Muito boa tarde. Hoje eu estou chegando aqui de fininho, que eu sei que os vascaínos estão preocupados com a atuação contra o São Paulo, hein? Mas a gente precisa voltar logo a controlar, a ter equilíbrio para a gente buscar os pontos do brasileiro que vão ser importantes. Precisa mesmo, hein? São Paulo e Vasco se enfrentaram no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Último jogo do Vasco antes da semifinal da Copa do Brasil, sábado. O técnico Rafael Paiva escalou o time completo. A primeira vez da dupla Paier e Felipe Coutinho de titular. Eu já vou adiantando que não deu muito certo, não. Porque foi muito fácil para o São Paulo desde o início, hein? Com 8 minutos, Paier deu um passe apertado para o Hugo Moura, que afastou mal. Luciano tabelou, passou tranquilo pelo Michael e meteu no meio do gol. Toca entre as pernas do Léo Jardim, ali no calcanhar do goleiro do Vasco e vai pro fundo do gol. O meu xará Jardim está fazendo uma grande temporada no Vasco, não é? Mas desta vez falhou. Ô, Léo! O São Paulo seguiu incomodando, hein? Até que o Vasco deu o primeiro sustinho no Rafael. Olha o lançamento pro Verrete, ele desvia de cabeça e a bola vai embora. Aí o Paulo Henrique deixou o Coutinho sozinho. Enfiado pro Coutinho, pintou o empate! Fora! A única chance boa do Vasco no primeiro tempo. Depois disso, o São Paulo chegou de novo com o Luciano. Bola pra fora. Com o Eric. Essa passou perto, hein? Um jogo que hoje não encaixou de novo. De novo tomou um gol cedo, que daí te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. Tomou gol cedo no primeiro tempo, né? E tomou gol mais cedo ainda no segundo. João Vitor furou, deixou para o Lucas Moura, ele arrancou lá de trás
Bem-vindo, hein? E fez o gol aos 50 segundos. Pô, ninguém tentou tirar a bola do Lucas? Atravessou o campo todo, bateu cruzado! O Vasco seguiu jogando mal e o Coutinho teve mais essa grande chance. A bola veio do alto, certinha, sem marcação, e ele bateu fraquinho. E o Coutinho não é de errar esse tipo de finalização, né? Aí o Rafael Paiva mexeu no time, tirou o Payet e o Piton e entraram Ryan e o Leandrinho. Foi nessa hora que o Payet ficou brabo. Oh, calma aí, ô Payet. O técnico do São Paulo, Zubeldia, também mexeu. Ele colocou o Wellington Rato. E ele quase marcou na primeira jogada, hein? Caiu pra ela o Léo Jardim! Boa defesa do Léo Jardim, que espalmou para escanteio. Peraí que agora eu quero falar sério, ó. Tô aqui na camisa do Lucas Moura. Eu vou sair, hein? Mas prestem atenção nele. Escanteio pro São Paulo, bola na pequena área, Lucas! Gol! Na cobrança do escanteio, ele ficou completamente sozinho. Ninguém marcou o Lucas Moura e ele fez o terceiro de cabeça. São Paulo 3-0. O Vasco não vence há 7 jogos, hein? E agora tudo é Copa do Brasil. Sábado no Caldeirão de São Januário, contra o Atlético Mineiro. Vale vaga na decisão. Mas eu não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético. A gente vai estar 100% para buscar essa vitória aí. Só precisa jogar um pouquinho melhor, não é? Porque desse jeito assim, vai ser difícil ir para a final, hein? Bom, vamos para a agenda do Vasco, então. O Vasco precisa vencer o Atlético Mineiro. Esse jogo é sábado, às 6h30. Você acompanha ao vivo no Sport TV. Partida de volta das semifinais da Copa do Brasil por mais de um gol de diferença, né? Se acontecer de vencer por um gol de diferença, aí a decisão vai para pênaltis. Esse é o jogo de sábado, né? Aí, domingo, a gente tem Corinthians e Flamengo, às 4h. Você acompanha ao vivo na Globo, decidindo a outra vaga. Subiram as letrinhas? Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.